Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Que o Espírito Santo alcance você onde quer que você esteja, tá bom? E mais uma vez nós vamos deixar para você a palavra do Senhor Jesus, né? Estamos dando prosseguimento àquele estudo falando sobre o espírito de Judas, tá bom? Já quero deixar aí o meu forte abraço, o meu carinho a você que tem assistido, né, as minhas mensagens, você que tem compartilhado dessas mensagens aos grupos da família no WhatsApp, aos grupos dos amigos, tá bom? Que você possa continuar fazendo isso. Vamos ajudar o evangelho a ser pregado, tá bom? Fazendo cumprir Marcos 16, né? 16:15. Eu criei esse canal em cima dessa palavra, né? O Espírito Santo, quando me deu esse canal, foi exatamente em cima dessa palavra. Ide pregai o evangelho a todo mundo, né? A toda criatura. E não tem uma maneira mais prática, vamos assim dizer, de se fazer isso, senão através dessa rede social, né? Das mídias sociais. Muitos usam essas plataformas para colocar bobeiras, vídeos que não vai trazer edificação nenhuma, mas eu, usado pelo Espírito Santo, coloco as mensagens para o bem, né? Uso essas redes sociais para o bem, tá bom? Para o bem das pessoas, principalmente para o bem, deixa eu ajustar esse microfone, principalmente para o bem, vamos assim dizer, espiritual de cada pessoa, né? Esse canal não é para falar de política, esse canal não é para lavar roupa suja, esse canal não é para ficar criticando ninguém, né? Muito menos debatendo o evangelho, né? A palavra não é para ser debatida, mas a palavra é para ser pregada, tá bom? Então, e é isso que eu tenho procurado fazer, através desse canal. E eu tenho orado a Deus para isso, né? Eu tenho orado a Deus para que esse canal venha crescer. Infelizmente, por enquanto, a gente, né, está pequeno ainda, né? Mas eu creio que ele há de crescer. Só que Jesus falou que a gente tem que ser fiel no pouco, que no muito ele nos colocaria. Então, eu faço com o maior prazer, tá? Você que faz parte desse canal, faz parte dos meus 31 inscritos, que por enquanto eu tenho, mas o maior prazer é ter você nesse canal, tá bom? E você também que me acompanha do WhatsApp, do Facebook, é o maior prazer estar trazendo a palavra para você, tá bom? Independentemente se você pertence a algum ministério ou você que não pertence a ministério nenhum. Você não tem nenhuma religião, você ainda não é cristão, mas você também tem o meu carinho, tá? E é um prazer estar levando para você a palavra de Deus, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Hoje eu quero falar para você sobre um homem chamado Corá. Não sei se você já ouviu falar. Quem que foi esse homem? Esse homem, ele fez parte do povo de Israel, né? Ele fez parte do povo de Moisés, que Moisés tirou do Egito, né? Corá era um homem importante, né? Ele fazia parte dos cabeças das congregações na época, né? É como se fosse um pastor, como se fosse um líder, né? de uma congregação, né? Como Moisés, ele
ele tinha vários homens, né? Era um povo grande, né? O povo de Israel na época que Moisés tirou do Egito era um povo enorme, né? Então não tinha como só um homem cuidar de tanta gente, né? Então o povo era dividido em tribos, né? Em grupos, em tribos, né? Que eram as congregações da época, né? E cada tribo tinha os seus líderes, tinha os seus cabeças, né? E o Corá, ele era um homem de posição, né? Ele era um homem importante, um homem de posição, que, infelizmente, ele se deixou levar, né, pelo espírito, né, de rebeldia. Por quê? Porque Deus falava com Moisés, né, e Deus falava com Arão, e o Corá, ele ficou indignado por isso, né, ao ponto dele dizer: nossa, mas por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus, né, ele só fala com Arão? E por que Deus não fala conosco também? Nós também somos pessoas de Deus. Se você quiser ler, está lá em Números, né? Números capítulo 16, começando no versículo 1, se você quiser acompanhar, começando no versículo 1, né? Ele reuniu, né, Números 16, começando no versículo 1, ele reuniu 250 homens de posições, ou seja, pessoas importantes, líderes, para se rebeldiar contra Moisés e o Arão, para se levantar contra Moisés e o Arão, né? Ou seja, ele conseguiu fermentar 250 homens. É claro que esses 250 homens estavam também contrariados com Moisés, estavam insatisfeitos com Moisés, né? Eram pessoas do contra, né? Você já reparou uma coisa? Que foi a mesma coisa que o diabo ele fez no céu, né? Ou seja, com certeza o diabo estava por trás de tudo isso, né? O espírito de Lúcifer estava por trás de tudo isso, porque o diabo ele ficou descontente, né, por ele ser apenas um anjo. E a Bíblia diz que ele não era, né, ele não era qualquer anjo, ele era uma pessoa, um anjo de posição, né? Ele era o chefe do coral, né? Ele era uma pessoa de autoridade. Mas para ele não foi suficiente. A Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus, né? Ele quis a glória de Deus. Olha só. E Deus não aceitou isso e o expulsou, ele, e a Bíblia diz que a terça parte, né, dos anjos. Foi a mesma coisa que aconteceu com Corá e com esses 250 homens. E não foi só esses 250 homens, mas outras pessoas também se revoltou contra Moisés, né? Eles conseguiram fermentar a cabeça desses homens contra Moisés e o Arão, né? Eles falaram assim: Deus só fala com Moisés, Deus só fala com Arão. Não, a gente também é de Deus, Deus vai ter que falar conosco também, né? É uma coisa que eu sempre falo, falei nas outras mensagens. Cuidado com as pessoas do contra, meu amigo e minha amiga. Cuidado com as pessoas que vêm até você se levantando contra uma autoridade, se levantando contra o seu superior. Seja contra o pastor, seja contra o encarregado de uma empresa,
seja contra um líder, né? Alguém que é colocado acima de você para liderar você, né? Seja na igreja ou na vida secular, lá fora, né? No local de trabalho, na escola, enfim. Cuidado com as pessoas que chegam até você com esse espírito de rebeldia, né? Querendo fermentar a sua cabeça contra a autoridade, contra o superior. Isso é perigoso, porque isso aí é o espírito de quem? O espírito de Judas, né? O Lúcifer, o diabo, desde o começo do mundo, ele tem usado de pessoas que dão ouvidos a ele para se levantar contra quem? Contra Deus, contra tudo que é santo, contra tudo que é sagrado, né? E se tem uma coisa que o diabo ele gosta, é de divisão, de rebeldia, né? Eu falei na outra mensagem, no outro vídeo, que infelizmente há muitas igrejas hoje que são levantadas debaixo desse espírito. É verdade. Infelizmente hoje existe muitas igrejas que são levantadas debaixo desse espírito, o espírito de Judas, o espírito de Lúcifer, o espírito de Corá, né? De Absalão, que eu já falei na outra mensagem. Então, você tem que tomar cuidado, meu amigo e minha amiga. Você tem que ficar esperto. Jesus disse que nos últimos dias apareceria muitos falsos profetas, né? Você vê hoje em dia, como é que você conhece um líder rebelde que saiu de uma igreja debaixo de rebeldia? Quando ele usa de uma mídia social, de uma rede social, para quê? Para ficar denegrindo a imagem da igreja que ele pertenceu. Isso, eu já vi muitos líderes aí que saíram de uma determinada igreja e, através da internet, eles ficam fermentando pessoas, ficam denegrindo a imagem, né, da igreja que eles pertenceram, né? Ou seja, eles ficam falando mal, não, porque a igreja que eu pertencia, ela fazia isso, porque a igreja que eu pertencia, ela fazia aquilo outro, porque a igreja que eu pertencia, ela fazia tal coisa, a igreja que eu pertencia era assim, o meu pastor era assim, meu amigo e minha amiga. Cuidado com essas pessoas, não dê ouvidos, caia fora dessas pessoas, porque Deus não está nesse lugar. Ah, ministro, mas essa igreja aí acontece milagres. Não importa. O falso profeta também faria prodígios e milagres. Foi o que Jesus falou em Mateus 24, do versículo 1 em diante. Os falsos profetas também fariam milagres e prodígios, tá? Então, o milagre que a pessoa opera no nome de Jesus não quer dizer que ela pertence a Deus. Você pode conhecer uma pessoa que ela é de Deus pelo fruto. Porque, olha para você ver uma coisa. Mesmo Judas, ele sendo o traidor, Jesus nunca fermentou os discípulos contra Judas. Nunca. Nunca você viu Jesus falando mal de quem? De Judas. Falando que Judas era isso, falando que Judas era aquilo outro. Você nunca viu Jesus falando isso de Judas. Pelo contrário, o Judas que se revelou, não foi Jesus quem o mostrou, né? Foi o Judas quem se revelou. Ou seja, tanto que quando a Bíblia diz que quando o Judas ele saiu da mesa, os discípulos até acharam que Judas iria comprar alguma coisa que Jesus pediu, porque quem ficava com o dinheiro era quem? Era o Judas, né? Então os discípulos acharam, bom, Jesus deve ter pedido para o Judas comprar alguma coisa.
Mas na verdade o Judas, ele já tinha se revelado como o traidor. Mas não foi Jesus quem o revelou como traidor. Não foi Jesus quem fermentou os discípulos contra Judas. E olha que Jesus sabia quem Judas era. Então, meu amigo e minha amiga, cuidado. Cuidado com esse espírito de Corá, hein? Porque o Corá, ele fermentou, ele conseguiu fermentar 250 homens de autoridade, de posições, chefe das congregações, para se rebelar contra Moisés. E ao ponto de desafiar Moisés. Está lá no versículo, no versículo 3, né? Ele fala isso que eu falei para você agora, basta. Nós também somos pessoas de Deus, nós também somos santos. Por que Deus só tem que falar com Moisés e com Arão e não sei o que lá? Está no versículo 3. Eu estou interpretando o que o Corá falou, tá? Não está nesse detalhe que eu estou te falando, mas o entender que eu tive foi esse. O entender que Deus me deu foi esse, tá? Está dessa maneira, tá? Foi isso que o Corá quis dizer quando se levantou contra Moisés e o Arão. Tá no versículo 3, tá? Números 16, 3, tá? Ele falou assim, poxa vida, a gente também é santo de Deus. Nós também somos pessoas de Deus. Por que Deus só fala com Moisés e com Arão? Eu estou achando que esses dois aí estão inventando, hein? Olha só. Foi justamente o pensamento de Corá. Eu acho que o Moisés e o Arão, Deus não fala com eles coisa nenhuma, não. Eles estão inventando moda. Eles estão querendo se aparecer. Você já viu pessoas assim? Que chega até você e fala assim, eu estou achando que esse pastor aí não é usado por Deus coisa nenhuma. Ele está fazendo isso para se aparecer. Eu estou achando que Deus não está usando ele nada. Ele está falando isso para querer glória para si. Alguém já falou isso para você? De uma autoridade? Então cuidado, hein? Cai fora disso, hein? Cai fora disso, hein? Ainda que a autoridade, que esse pastor, ainda que esse pregador esteja fazendo isso para se mostrar, mas isso aí quem vai julgar é quem? É Deus, não somos nós. Nós não conhecemos a intenção, nós não conhecemos o que se passa dentro do coração. Então quem vai julgar vai ser Deus. E se ele está fazendo isso para se mostrar ou não, ele vai prestar conta no último dia, no dia do juízo, né? Não cabe a nós julgarmos isso, tá bom? Então cuidado, tá bom? E a Bíblia diz que quando Moisés ouviu isso, Moisés ficou indignado, né? Moisés ficou brabo, indignado, né? E ao ponto de Corá desafiar Moisés, né? Ô Moisés, vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã nós vamos ver quem é quem. Está lá no versículo 5, Números 16, 5. Está tudo registrado, tá? Se você quiser ler depois o que aconteceu aqui, está em Números 16, no versículo 1 em diante, que fala sobre a rebeldia de Corá e alguns homens, esses 250 homens, né? Então no versículo 5, o Corá ele desafiou Moisés. Ele desafiou Moisés, falou, ó Moisés, vamos fazer o seguinte, amanhã nós vamos saber quem é Deus. Aliás, quem que Deus escolheu, se é você ou nós. Olha só, meu amigo e minha amiga. A pessoa tem que ter coragem para fazer uma besteira dessa, né? Porque a Bíblia diz que Moisés, ele era, Deus falava com ele como quem falava com um amigo. Moisés era um homem de Deus. Moisés foi um homem
é escolhido por Deus. E o Corá foi cair na besteira de se levantar contra um homem de Deus. Meu Deus do céu. E o Moisés, o que aconteceu? O Moisés, ele aceitou o desafio. E se você quiser continuar lendo, né, o que aconteceu, você vai ver que a consequência de Corá e desse grupo que ele conseguiu fermentar foi uma consequência terrível. A Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu toda a congregação de Corá. A terra se abriu e eles foi puxado para dentro. Olha só, meu amigo e minha amiga. Deus mandou Moisés se apartar daquela congregação. Falou: Moisés, agora é comigo. Se aparta dessa congregação, porque agora quem vai agir sou eu. Meu amigo e minha amiga, Deus, ele se agrada, Deus, ele se desagrada com rebeldia. Se tem uma coisa que Deus, ele não suporta, é divisão. Porque o próprio Lúcifer foi expulso do céu por causa disso. Então cuidado com isso, meu amigo e minha amiga. Procure examinar as pessoas que se aproximam de você e a conversa que essa pessoa tem quando ela se aproxima de você. Cuidado, meu amigo e minha amiga. Deus, ele não se agrada de fermento, de grupinhos, de panelinhas que se formam nas igrejas ou também nas empresas, porque não é só na igreja que tem isso não, no local de trabalho também tem. Tem aquele grupinho que faz greve contra o patrão, tem aquele grupinho que se levanta contra o patrão. Meu amigo e minha amiga, não faça parte disso. Não faça parte disso. Porque Deus não se agrada disso não. Não, porque meu patrão sem vergonha, ele tem que me pagar um salário bom. E não sei, meu amigo e minha amiga, se você quer um aumento de salário, dobra o joelho e ora. Mas o caminho da rebeldia não é o melhor caminho. Depois você pode ter um grande prejuízo por causa disso. Então, cuidado, vigia, porque o espírito de Judas ainda continua vivo. O Judas morreu, se enforcou, mas o demônio, o espírito que o influenciou, né, a se rebeldiar, a ser uma pessoa do contra, ele está vivo. Você pode ver que ele vem agindo desde a fundação do mundo, quando ele fermentou a Eva e o Adão contra Deus, né? Aí ele foi fermentou a cabeça de Corá, fermentou a cabeça de Absalão contra o próprio pai, né? E tem outros, eu estou falando só de alguns, mas esse demônio, esse espírito maligno aí, ele vem agindo desde a fundação do mundo. Então cuidado, meu amigo, minha amiga. A Bíblia diz que o reino dividido não subsistirá, não ficará de pé. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Porque essas pessoas que dividem a obra, dividem as pessoas, se rebeldia, escandalizam, né? Escandalizam a obra de Deus. Se elas não se arrepender, elas vão pagar um preço muito caro. Não é eu que estou falando, não, é Bíblia. Jesus disse que é lícito que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, cuidado, vigia, tá certo? Então, esse foi mais um estudo, tá bom? Na próxima oportunidade eu vou dar a última série, né? Vai ser a última parte desse estudo, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde,
E o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, tá bom? Lembre-se de mim e da minha esposa nas suas orações, que eu lembro de você nas minhas. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.